Boa noite. Vamos ver se o volume está aqui. Ok. Tudo bem, pessoal? Ontem eu falei que hoje eu voltava para fazer uma outra live com outro poema da Rihanna, que ela me mandou ontem e disse que se eu quisesse eu poderia ler. E é um poema sobre como dizer, a dificuldade mental que a gente tem às vezes. As nossas crises, as nossas dificuldades de nos reconhecer, de nos entender. E sobre doença mental, sobre como lidamos com isso. E aí, eu disse para ela ontem que ontem eu ia ler aquele sobre a palavra que eu achei que era muito importante e que hoje eu leria esse. Né? Deixa eu ver se é isso mesmo. É esse. Eu não vou falar muito antes de ler, não. Eu não li o poema ainda, né? Normal. E eu não vou falar muito antes de ler ele, porque eu quero ver qual é a porrada que a Rihanna vai dar pra gente hoje. Tá? É uma postagem do Facebook do dia 11 de julho. Ela escreve assim, tá? No início. Escrevi um poema às 4 horas da matina em mais uma parceria com a minha insônia, que mostra exatamente a qualidade da minha arte. Ainda por cima é um protesto. Luta antimanicomial. Sabe o que aconteceu? O de sempre. Quase ninguém leu ou entendeu. Então vou repostar, pois eu sou teimosa. Dedico aos náufragos. Náufragos que somos nós. Né? Deixa eu só marcar aqui. Só responder a uma pessoa que perguntou onde eu ia fazer a live agora. E eu respondi no Facebook, onde eu sempre faço. Um minutinho, já explico. Desculpem, fui apagar o fogo do fogão. Que eu cheguei em casa hoje e aí eu fui ver que a minha geladeira estava desligada. E eu troquei uma tomada e tal, e aí ontem e aí acabou ficando desligada a geladeira. Então, eu tinha uma carne congelada que eu não iria fazer hoje e não iria fazer amanhã também, porque amanhã é dia de eu ficar com o neto. A gente precisa disso. E eu não ia fazer isso hoje, mas cheguei em casa, geladeira descongelada, carne descongelada no freezer, né? Aí só me restou fazer a carne. Uma carne moída com batata, bacon, azeitonas, só basiquinho. Enfim, voltamos a Rihanna. E quando a Rihanna me mandou esse poema, eu fiquei muito tentado a lê-lo ontem, junto com o outro. Mas eu soube que eu não podia fazer isso, porque
tanto de ontem quanto de hoje merecem um destaque especial. Então, esse é um tema que eu falo muito, que eu trato muito, né, nos meus poemas. Já li alguns poemas tratando do tema, poemas de pessoas internadas com depressão e tal. E eu acho que é muito importante ler e levar isso. Então, sem mais delongas, coloquei um rock pesado de fundo, porque eu acho que merece. Rihanna é sempre porrada, então eu estou esperando porrada aqui. E vamos ao poema, que se chama Naufrágio em Brancas Nuvens. E diz o seguinte. Deixa eu só posicionar meu mouse aqui. Insonemente a mente tentava silenciar as elucubrações do coração alucinado que gritava sem parar. Palpitações, angústias, solidão, ansiedades, delirante síndrome do pânico. Todo náufrago afundado das horas avançadas perde a noção e os filtros e acaba ancorando seus desejos em terrenos de alívio fictício. Em saudades de passados movediços, em pendências que ficaram impunemente. O controle é um mar perigosíssimo. E nele se afunda de repente, perde-se o próprio de vista rapidamente. E engasga-se, sufoca-se com os pulmões em falta de ar. Descontroladamente. No instante somos senhores de nossos pensamentos e noutro somos fantoches assombrados por amores pendentes, assassinados por angústias e traumas, teletransportadas para o presente, que latejam e nos consomem feito poderosa dor de dente. Insonemente a mente tenta silenciar as elucubrações do coração alucinado, que quer criar uma nova ordem mundial, onde os cacos espalhados dos sentimentos frustrados de quem foi real sejam todos colados, e onde quem mentiu e quebrou pactos tenha caráter para ter palavra e sanar todo o mal, ou seja, punido sem misericórdia. Todo náufrago afundado das horas avançadas perde a noção e os filtros e acaba ancorando seus desejos em terrenos de alívio fictício, em saudades de passados movediços, em pendências que ficaram impunemente. Todo perdido nutre-se de esperanças vãs e usa até o feio, insustentável, de mentir para si mesmo, como muleta, na teimosia de quem não desistiu de viver ainda. Mas um dia rasga o véu da escuridão e raios tímidos de sol chegam trazendo o ânimo mínimo e um pingo de razão. Assim o náufrago sobrevive mais um dia, com carência extrema e extenuante de presença e reciprocidade. Definitivamente todo ser humano é um ser social. Do outro lado do espelho, o psicanalista e a psiquiatra de plantão observam a mulher no quarto acolchoado em suas alucinações. Tão bonita ainda e tão perdida. Em tanta agonia, um gesticular sem nexo a recitar seu poema mórbido. Melhor sedá-la. Eles não sabiam de nada. Eles não eram náufragos. Eles haviam se curado demais. Eles não suportavam ouvi-la. Rihanna da Cunha. Rihanna da Cunha. Porrada. De novo, como sempre.
que dizer dessa elucubração da Rihanna? De madrugada, insone, precisando falar, precisando dizer ao mundo aquilo que está sentindo. Próximo daquela síndrome de pânico que só quem já teve sabe como é. Sabe como dói, como sufoca, como tira o ar, como tira a vida da gente. E ela nos presenteia com isso. Então, leiam Rihanna. Rihanna da Cunha. Essa mulher poderosíssima. E poderosíssima, gente, não quer dizer que é uma pessoa que não sofre. Não quer dizer que não é uma pessoa que não tem os seus perrengues, as suas dificuldades, que não tem as suas neuras, que não tem as suas crises de pânico. É assim que a gente vive. É assim que a gente vive. Já falei há um tempo atrás, num outro momento. Quem sofre disso, dessa depressão, que muitos dizem que é frescura, sabe e vive sempre naquela situação de que quando eu estou bem, eu sei que eu vou entrar em crise. É fato, é fato. Qualquer gatilho vai me levar para a crise. A gente aprende com o tempo, de certa forma, a conviver com isso. E aí o fardo fica um pouco menor, um pouco mais leve. E aí aqui eu quero colocar uma coisa. Hoje eu tive numa reunião de uma reunião de famílias. Não vou colocar mais porque preciso preservar algumas coisas que a gente precisa preservar. Mas a gente falando sobre essa coisa de vivermos nesse turbilhão, né? E como isso é complicado, a gente já falou algumas vezes, e me deu vontade de citar uma fala de um ex-trompetista do Paralamas do Sucesso, que hoje é um cantor e pregador evangélico, Matos Nascimento. Trompetista, saxofonista, tá? Lá do início dos Paralamas. Um dia eu conheci ele através da música e de materiais dele também. E teve uma coisa que ele falou que, falando de Jesus, uma pregação, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou: as pessoas acham que a conversão, né, se converter a Jesus, tira os nossos problemas. E aí ele fez uma comparação que eu achei maravilhosa. E eu vou falar essa comparação e vou trazer para a gente hoje, para a gente de forma diferente. Nós, na nossa vida, a gente carrega uma carroça cheia de coisas
Coisas boas, coisas ruins, nossos problemas, né? Nossas dificuldades. O Pablo está passando por aqui também, né, Pablo? Ele veio fazer uma visitinha, veio mostrar a cara e o rabo. Então a gente passa por dificuldades, a gente carrega problemas, a gente carrega traumas, a gente carrega tudo que aconteceu na vida da gente. A gente vai carregando nas costas ou dentro dessa carroça. E aí quando a gente conhece Deus, na fala do Matos Nascimento, quando a gente conhece Deus, Deus não tira nada dessa carroça. Mas Deus coloca rodas para tornar esse fardo mais leve, para tornar esse fardo mais fácil de carregar. E aí eu vou trazer para a gente que sofre da depressão, para a gente que tem essa doença, uma coisa: a gente tem essa carroça, e não só a gente, mas, né, todo mundo que vive carrega essa carroça. E eu acho que essa imagem é interessante. E quando a gente conhece, e eu acho que a conversão para Jesus ou a conversão para qualquer coisa é uma mudança, né? Conversão é mudança. Quando a gente se converte ao conhecimento, quando a gente se converte ao entendimento daquilo que a gente tem, daquilo que a gente passa, desses momentos da nossa vida, desses altos e baixos que a gente tem, o problema não acaba. A gente não vai deixar de ter a doença, não vai deixar de ter o problema, não vai deixar de ter nada, não vai ser tirado nada dessa nossa carroça. Só que o conhecimento nos traz luz, nos traz verdade e nos traz entendimento para que a gente possa entender principalmente o que está acontecendo. E aí o fardo se torna um pouco mais leve, porque a gente sabe que assim como no momento em que a gente está lá em cima, a gente vai descer, no momento que a gente está lá embaixo, a gente vai subir. Então são fases, são ciclos. E mesmo no momento de uma crise de pânico, se a gente consegue ter o conhecimento e identificar que aquilo é uma crise de pânico, a gente faz um movimento para resolver. E tem uma pessoa que está aí assistindo, a dona Lucineide Secundo, de São Paulo, que foi quem me socorreu na minha última crise. Já faz 2 anos, essa última crise. Que eu estava em casa, entrando numa crise de pânico, chorando convulsivamente, ou compulsivamente, não convulsiva, mas compulsivamente. E eu estava sozinho em casa e a cabeça doía muito. Eu tinha falta de ar, dificuldade para respirar. Quem já passou por uma crise de pânico sabe como é. Não é uma coisa da cabeça, é uma coisa física. A gente fica com falta de ar, a gente tem dor de cabeça, a gente tem dor no corpo, a gente sofre. E a hora que começou a crise, que eu vi que eu não ia dar conta dela sozinho, eu vi que eu precisava de ajuda, eu liguei para essa pessoa, para a Lu, e disse: não estou bem, posso ir para tua casa? Posso ficar com você essa noite? E ela disse: claro, a gente se encontra no metrô Itaquera.
E eu saí de casa, peguei o metrô e fui, e o caminho todo aquela dificuldade para respirar, uma dificuldade, contendo o choro porque eu estava dentro do metrô. E a hora que eu cheguei em Itaquera, que eu desci, eu vi a Lu sentada me esperando e eu respirei. E passei uma noite mais tranquila. Fui para casa dela, com as filhas dela, pessoas que me davam segurança, e amanheci bem no outro dia. Então essa coisa do conhecimento. Rihanna acabou de entrar, você vai ouvir depois, Rihanna, né? Acho que você não ouviu ainda o poema, mas você vai ouvir. E eu estou falando aqui desse momento e dessa coisa da gente ter conhecimento, né? O quanto o conhecimento nos ajuda e nos transforma e nos faz entender aquilo que passamos, né? A tua, né, Rihanna, a tua cura ou o teu remédio para o momento, né, como você diz no poema, é a escrita, é escrever, é colocar no papel essa coisa que você está sentindo e que está fervendo dentro de você. E então a Rihanna chegou um pouquinho depois do que eu falei da carroça, da conversão, né? Dessa carroça que a gente carrega com todo o nosso fardo, que é pesado, mas a gente consegue carregar. E aí, quando a gente consegue entender isso e consegue perceber isso que a gente está passando e que a gente está vivendo, a gente consegue encontrar remédios que nos tiram ou nos aliviam desse momento, tá? Para que a gente possa sobreviver. Pablo passou por aqui de novo. Para que a gente sobreviva. E para que a gente consiga seguir em frente. E é preciso, Rihanna, como você coloca nessa luta antimanicomial, é preciso que as pessoas entendam e compreendam que não é frescura, que não é uma coisa que a gente controla realmente e que a gente fala, eu vou controlar a minha ansiedade, eu vou controlar a minha crise. Não. A gente sabe que ela vai vir. E, Rihanna, concordo com você nessa luta antimanicomial, da forma que era feita, da forma que é tratada, né? E hoje eu tenho participado desse encontro de famílias, tá? Que é um encontro de famílias que tem problemas, né? Que tem casos. E ainda falei hoje isso para as famílias, né? Junto com as famílias que estavam lá, do quanto é importante esse encontro e essa troca de conhecimento e essa troca de experiências na lida com a doença, o quanto é importante, sabe, a gente entender, né, compreender. Peraí, gente, tem coisa caindo aqui, os gatos estão passeando. Entender um pouco e saber que a gente precisa acolher. E que o amar e o respeitar é a melhor forma, né? É a melhor forma. É isso, Rihanna, a gente quer sobreviver, a gente quer viver, a gente quer amar, quer ser feliz, né?
somos loucos para o mundo, talvez, e muitas coisas que a gente faz. E sim, a depressão é tratada como frescura pela maioria das pessoas. E a maioria das pessoas não entende e não compreende, né? E também não tem a obrigação de entender ou compreender, mas tem a obrigação de respeitar, sabe? A obrigação de respeitar. E eu vi uma coisa há um tempo atrás, assim, muito interessante, né? Você se depara com uma pessoa em depressão, né? Com depressão, numa crise. E aí você faz o quê? Primeiro acolhe, não fala nada. E se você tiver algum conhecimento, se você tiver algum entendimento do que possa ser a doença, se coloque na posição de acolhimento, tá? E deixe a pessoa decidir. Você quer só que te acolha ou você quer que eu converse, que eu fale? Porque às vezes o momento é só de acolhimento, é só do abraço, é só da segurança de estar diante de uma pessoa que te respeita e que te acolhe. Acolhe a tua dor, é a sua dor. E essa pessoa acolhe. Às vezes a gente precisa só disso, sabe? A gente não quer ouvir que a gente precisa ter força, que a gente precisa lutar. A gente sabe disso e a gente luta o tempo todo, né? Então, que a gente busque compreender, sabe? E acolher, principalmente. Acolher. Não tenta resolver o problema. Não tenta dizer que, puxa, eu tive fulano, um parente que resolveu, que se curou e tal. Cara, não é isso. Não é isso que a gente quer ouvir. Não é isso que a gente quer saber. No momento de crise, principalmente, a gente quer acolhimento só. E a gente se trata. A gente busca tratamento, a gente busca cura. Cura a gente não vai ter, mas a gente busca uma manutenção de uma tranquilidade, né? Eu digo que eu estava tomando lítio para a questão da bipolaridade que eu tenho, né? Que minha bipolaridade não é aquela coisa de um dia eu estou super feliz, no outro eu estou triste, estou bravo, um dia eu estou muito alegre, brincando com todo mundo, no outro eu estou brigando com todo mundo, não. A minha bipolaridade, ela se manifesta em produtividade, em fazer as coisas. Quando eu estou bem, eu produzo. Quando eu não estou bem, eu não produzo e não tem jeito. E eu não posso tomar decisões em nenhum dos dois momentos. Porque os dois momentos vão me fazer tomar decisões ruins, desacertadas. Tá? Então, eu parei de tomar o remédio faz 2 anos. Né? Não sei o que aconteceu, mas meu lítio está ok. E até a minha tireoide, que eu tinha problema, tratei do hipotireoidismo por mais de 30 anos, também sumiu. E a médica disse que o lítio mexe também com os hormônios, então pode ser que tenha mexido com a minha tireoide. É uma coisa muito rara, mas pode ter acontecido. Mas eu sei que eu convivo com a doença, né? Como a Rihanna está dizendo aqui, não tem uma fórmula mágica para resolver. Não tem, Rihanna. Por isso a gente tem que, quando perceber uma pessoa, um amigo em crise, temos que acolher.
Porque a crise passa, tá? A crise passa. É quase como a gente ter um ataque epilético, que a gente vai ter um momento e ele vai passar. A crise passa. Porque é crise, né? É uma crise. Ela vai passar. E ela passa normalmente com calma, com esse momento de se recolher e tal, e às vezes passa com isso, ou passa de outras formas. Às vezes precisa de um medicamento, às vezes precisa de outra coisa. Mas a crise vai passar e a gente vai continuar vivendo. Né? E a gente vai continuar vivendo sabendo que a gente tem a doença e que a gente precisa estar atento a ela. E que as pessoas que convivem com a gente, que nos conhecem, precisam estar atentas. Qualquer mudança no nosso comportamento é um sinal. Que muitas vezes a gente não fala, mas uma mudança no nosso comportamento é um sinal que, para quem convive mais de perto, precisa ligar um alerta. E tentar entender, olha, tá tudo bem? Né? Acompanha de perto. Sabe? Se aproxime. Se aproxime e acolha. Dê a chance da pessoa dizer, né? A pessoa deve se aproximar e acolher, sabe? Não tentar entender também, porque não vai entender, tá, gente? Esquece isso. Essa coisa de falar, né, da empatia, que empatia é se colocar no lugar do outro, empatia é sentir a dor do outro. Besteira, não é isso. Empatia é acolher a dor do outro. E saber que aquela dor é uma dor muito grande. E não tem comparação com nada. Com nada. Nada do que você já viveu. Porque não é a sua dor, é a dor do outro. Então acolha. E como a Rihanna está dizendo aqui também, não julgue. Tá? Não julgue. Não é para julgar, nem condenar. Não é falar, poxa, mas é uma dorzinha de nada. É um machucadinho na ponta do dedo. Caramba, não é no seu dedo, é no dedo do outro. E só quem sente a dor sabe o quanto dói. Então é isso. A gente não precisa de manicômios, não da forma como era, não com tratamentos com remédios tão pesados, não com tratamentos com choque elétrico, como já foi. Não é assim que funciona. Não é assim que se cura. Não é assim que se traz para uma tranquilidade. Se traz para uma tranquilidade com amor, com acolhimento, com entendimento, com respeito. Respeito. E a Rihanna tocou num ponto interessante aqui. A gente só se lembra disso no Setembro Amarelo, né? Onde a gente faz campanhas para que acolham as pessoas, para que prestem atenção, né? E isso não é. Se você tem um amigo que você sabe que sofre de depressão, acompanhe de perto. Esteja próximo. Não é fácil. Não é fácil. Tá? Não é fácil. Mas se é seu amigo, se é alguém que você ama, acompanhe. Respeite. Acolha. Sem julgamento e sem condenação. Não é frescura. Não é frescura. Não é falta de vontade de se curar. Porque não é uma coisa que a gente consegue controlar. E
quando falam pra gente no momento de crise, você precisa ser forte. Sabe o que dá vontade de falar? Dá vontade de falar, vai se fuder com a sua força. Eu sei que eu preciso ser forte. Eu sei, eu tô cansado de saber disso. Só que nesse momento não é uma questão de força. É uma questão de se segurar. É uma questão de se segurar e se manter. É isso. Rihanna, obrigado. Obrigado por me oferecer esse poema para ler e me dar essa possibilidade de falar disso, sabe? Novamente. É um assunto que eu gosto muito de tocar. E é um assunto que a gente precisa tocar muito, muito, a todo momento. Porque cada vez mais a gente está descobrindo, as pessoas com depressão e as pessoas com problemas que precisam ser tratados. E precisam ser tratados, muitas vezes sim com remédios, porque é uma coisa química também, que a gente precisa, muitas vezes no momento em que a gente não está dando conta com terapias, com psiquiatras, a gente precisa de um remédio que nos traga de volta para a gente se equilibrar. Mas a gente precisa de acolhimento nesses momentos. Obrigado, Rihanna. Quero aqui agradecer a Lucineide Secundo, pelo acolhimento que ela me deu, no momento, na minha última crise. Então isso vai ficar marcado sempre, porque foi um momento muito importante. Eu estava sozinho em São Paulo e eu não sei como eu conseguiria passar por aquela crise sozinho, trancado no meu apartamento. Obrigado, Lu. Obrigado, Rihanna. Vou te ler mais, com certeza. E continue nos presenteando com seus textos, seus poemas, sua fala. Tá? Obrigado, gente. Beijo, Rihanna. Beijo, Lu. Beijo, Rosana, que acho que está ouvindo também, está vendo também. E obrigado. Obrigado por compartilharem isso, compartilharem esse momento. E compartilhem isso, Compartilhem esse vídeo, sabe? Compartilhem para as pessoas que vocês acham que precisam ouvir um pouco disso, tá? Obrigado. Beijos. Até a próxima.